Quem nunca ficou assim meio perdido numa loja de tintas, né? Olhando aquela parede cheia de opções. Dá uma angústia. Escolher a cor certa, aí tem o medo de errar, de gastar uma grana, pintar tudo. E depois, sei lá, alguns meses olhar e pensar, não era bem isso. Super comum, né? Mas olha só, e se a cor, a vida que a gente quer dar para casa, não viesse de uma lata? E se viesse de algo vivo, que cresce? A proposta que a gente vai explorar hoje é justamente essa: menos tinta, mais natureza. Usar as plantas, sabe, como o principal ponto de cor. Exato. A nossa conversa hoje vai fundo nisso que alguns chamam de psicocromia. Menos tinta, mais natureza. É basicamente olhar como as cores, no caso, as das plantas, mexem com a gente, com o nosso bem-estar. A gente vai analisar como essa troca, tinta por folhagem, como isso pode mudar a cara do ambiente, sim, mas também como pode ser bom para o bolso e o mais importante para a nossa qualidade de vida. Parece simples, mas tem muito aí para a gente ver. Legal. Então tá, vamos nessa. Como é que isso funciona mesmo? E por que essa coisa com o verde das plantas mexe tanto com a gente? Tem alguma explicação para isso? Tem sim, e é bem interessante. O ponto de partida é um conceito chamado biofilia. Já ouviu falar? É a ideia de que nós, humanos, temos uma necessidade quase que biológica, sabe? De estar perto da natureza, de outras formas de vida. Isso vem lá de trás da nossa evolução. Biofilia. Interessante. Pensa assim, para os nossos ancestrais lá atrás, encontrar verde na paisagem não era só bonito, era sinal de coisa boa. Significava água por perto, comida, talvez um lugar seguro para ficar. Então, nosso cérebro foi meio que programado para associar verde com calma, com segurança, com vida. Faz todo sentido evolutivo, né? Total. E tem até um efeito físico, sabe? O verde é a cor que menos cansa a nossa vista. Exige menos esforço para a gente processar. Isso ajuda a relaxar o corpo quase que instantaneamente. Nossa, isso explica muito aquela sensação boa de quando a gente está num parque ou mesmo perto de um vasinho de planta em casa. Mas aí fica a dúvida. Qual a diferença real entre o verde de uma parede que eu pintei e o verde de uma planta? É verde do mesmo jeito, não? Ah, mas a diferença é fundamental. O verde da planta é vivo, né? Ele muda, tem textura, tem volume, a cor não é uma coisa só, tem nuances que variam com a luz do dia, a planta cresce. É uma cor que respira, literalmente. Entendi, não é estático. Exato. Nenhuma tinta, por mais bacana que seja a tecnologia, consegue copiar essa complexidade, essa vida que a planta tem. A planta traz uma imperfeição natural, uma mudança constante que a tinta jamais vai ter. E é essa vida, segundo os estudos que a fonte traz, que ajuda a gente a recuperar o foco, a baixar o estresse de um jeito bem real. É a natureza agindo ali, dentro de casa. Toca naquele ponto que você mencionou da casa que respira, né? Um ambiente que interage mais com a gente. Isso. Deixa de ser só um cenário parado. Tá, entendi a força do verde vivo. Sai a lata, entra a planta. Mas assim, como é que a gente faz isso na prática? Para não virar uma selva desorganizada dentro de casa. Imagino que tem um jeito certo de fazer, né? Tem sim. Tem um método. A fonte que a gente está analisando sugere uma estratégia bem clara. Quase um passo a passo de design. São 3 etapas principais. Preparar a tela, escolher as tintas vivas e depois pensar na composição. Tela, tintas vivas, composição. Gostei dos termos. Vamos começar pela tela. As paredes, imagino. Exatamente. Se as plantas vão ser as estrelas, as paredes precisam ser aquele fundo neutro que faz elas brilharem, sabe? Tipo uma galeria de arte mesmo, onde a parede valoriza a obra. A recomendação é investir em tons neutros, mas não qualquer neutro. Neutros que sejam atemporais, elegantes e de boa qualidade. Neutros. Mas aí não fica meio sem graça? Muita gente pinta a parede justamente para trazer cor, personalidade. Fico pensando se não apaga um pouco o ambiente, mesmo com planta. É uma preocupação comum, mas o truque está no tipo de neutro e na qualidade dele. Não é aquele branco de hospital, frio, sabe? Pensa mais num off-white, aquele branco mais quentinho, mais aconchegante. Ou cinzas bem clarinhos, tons de areia, um bege suave. Ah, entendi. Neutros com mais calor. Isso.
São cores que trazem uma calma, uma sofisticação e, o principal, deixam as plantas serem o destaque. A personalidade vai vir justamente da variedade das plantas, das formas, das texturas delas. E tem outra vantagem enorme: flexibilidade. Cansou do visual? Você não precisa pintar tudo de novo, aquela sujeira toda. É só mudar as plantas de lugar, trocar uma ou outra espécie e pronto, ambiente renovado. Verdade. Neutra como um investimento em flexibilidade me convenceu. Faz sentido. E aí vem a parte que deve ser a mais legal para muita gente: escolher as tintas vivas, as plantas. Como é que a gente faz essa seleção pensando no efeito que a gente quer criar? Então, aqui a fonte dá umas categorias bem úteis. É como pensar em tipos diferentes de pinceladas mesmo. Ajuda a organizar as ideias. Primeiro, eles chamam de grandes pinceladas. São aquelas plantas maiores, de impacto, sabe? Que meio que definem o espaço. Tipo quais? Pensa numa ficus lirata, com aquelas folhas enormes, ou uma costela de Adão, bem bonita, escultural. Elas ancoram o ambiente, viram o ponto focal principal. Às vezes, uma ou duas dessas plantas já dão aquele uau no espaço. Certo, as protagonistas. E depois delas? Depois vem as texturas e matizes. Aqui a gente pensa nas plantas que trazem detalhe, complexidade. Samambaias, com aquela folhagem delicada, sabe? As marantas, com aqueles desenhos que parecem pintados. As jiboias, com as variações de verde e amarelo. Ah, essas são lindas mesmo. Elas mostram que verde não é uma cor só, né? Tem uma riqueza enorme. São ótimas para colocar em prateleiras, em cima de um aparador, em cantinhos. Trazem profundidade, interesse para quem olha de perto. Adorei essa ideia das camadas de verde. Mas e se a pessoa quiser um pouco mais de cor além do verde? Aí entram os pontos de luz. São as plantas que têm flores ou folhagens coloridas. Elas entram para dar aquele toque vibrante, uma surpresa. Tipo orquídeas. Exato. Orquídeas, antúrios, bromélias, ou mesmo um lírio da paz com aquela flor branca elegante. Ou os crótons, que têm folhas manchadas de amarelo, vermelho, laranja. Ah, os crótons são bem coloridos. São. A dica aqui é usar com moderação, sabe? Como um ponto de cor mesmo, um destaque no meio do verde, para não ficar informação demais, para não poluir visualmente. Entendi, um toque de cor estratégico. E tem mais alguma categoria nesse jeito de pensar? Tem, a última. As cascatas de cor. São as plantas pendentes. Eras, jiboias de novo, elas são versáteis. Peperômias, a planta dólar. Ah, as que caem, né? Isso, elas são fantásticas para usar o espaço vertical. Suavizam quinas de parede, cantos de estante, trazem movimento, uma sensação de leveza, de fluidez. Podem até fazer o teto parecer mais alto. É como se fosse uma cortina verde, uma cascata mesmo. Nossa, muito bom esse guia. Grandes pinceladas, texturas e matizes, pontos de luz e cascatas de cor. Fica bem mais fácil de pensar na hora de escolher, né? Mas aí vem outra questão. Ter as plantas certas é uma coisa. Agora, como organizar tudo isso? Para não virar só um monte de vaso espalhado pela casa. Tem alguma lógica para arrumar? Tem sim. E é fundamental pensar nisso para não virar bagunça. O legal é que dá para usar uns princípios de design bem simples que fazem toda a diferença. A fonte dá umas dicas boas. Uma delas é a tal da regra dos 3. Já ouviu falar? Agrupar coisas em número ímpar, principalmente 3, costuma ser mais agradável para o nosso olho do que em número par. Regra dos 3? Por quê? Cria uma assimetria que parece mais natural, menos rígida. Então imagina um cantinho com 3 vasos. Um alto, um médio e um baixo. Ou 3 vasos do mesmo tamanho, mas com plantas diferentes. Fica mais dinâmico do que só 2 vasos iguais, lado a lado. Interessante, agrupar em ímpar. E que mais? Outra coisa-chave é brincar com altura e escala. Não deixar tudo no mesmo nível. Usar plantas de tamanhos diferentes e colocar elas em alturas diferentes. Como assim? Usar suportes para plantas, aqueles plant stand, sabe? Ou colocar um vaso em cima de um banquinho baixo, ou até numa pilha de livros bonitos. Isso cria ritmo visual, faz o olhar passear pelo espaço, evita que fique tudo chapado, monótono. Entendi, criar níveis. E os vasos em si,
Tem alguma regra para eles? Mistura tudo ou tenta combinar? Boa pergunta. Os vasos funcionam como uma paleta secundária. A recomendação forte é tentar manter alguma consistência. Não precisa ser tudo igualzinho, mas escolher um material principal, tipo usar mais terracota, ou mais cimento, ou cerâmica branca, ou então definir uma paleta de cores para os vasos neutros como branco, preto, cinza ou tons de terra, ajuda muito a unificar. Para não virar uma salada de vaso, né? Exato. Evita que os vasos fiquem brigando pela atenção. Assim, as plantas é que se destacam. Os vasos complementam sem fazer barulho visual. Perfeito. Então, o plano prático seria parede neutra, mas de qualidade, escolher as plantas pensando nessas pinceladas de destaque, textura, cor, cascata, e na hora de arrumar, agrupar em ímpar, variar alturas e manter os vasos com alguma unidade. Parece um jeito bem simples, acessível de ter um resultado bonito, sofisticado até. Mas aí, pensando em acessibilidade, isso não vira um hobby caro ou que exige um tempão de cuidado? Pintar parece mais rápido, né? Fez, acabou. É uma questão super pertinente. Olha, o custo inicial varia muito, claro. Algumas plantas maiores podem ser um investimento, mas tem muita espécie linda e super acessível. E tem um detalhe, planta cresce, planta se multiplica. Você pode fazer mudas, uma planta pode virar várias. Uma lata de tinta não faz isso, né? Haha, verdade. Bom ponto. Se você comparar com o custo de uma tinta boa mais a mão de obra para pintar, às vezes o investimento inicial em plantas pode até ser menor. E sobre o cuidado? Sim, planta precisa de atenção. Regar, ver a luz certa, adubar de vez em quando. Mas aí entra o outro lado da história, que são os benefícios para o nosso bem-estar, que a gente falou lá no começo. É aí que a conta fecha de um jeito diferente, talvez. Que não é só o dinheiro ou o tempo. Exatamente. Para muita gente, esse trabalho de cuidar das plantas é, na verdade, um prazer. Vira um ritual, um momento de pausa, de conexão ali com o verde. Além daquela história de reduzir estresse, melhorar a qualidade do ar, algumas plantas são ótimas nisso, filtram toxinas e tal, esse cuidado constante reforça a ideia da casa que respira. A casa deixa de ser só um objeto, um cenário. Ela vira um lar, um pequeno ecossistema que a gente cuida e que, de certa forma, cuida da gente de volta. Da beleza, ar mais puro, tranquilidade. É uma troca, sabe? Gosto muito dessa visão. A recompensa não é só o visual bonito. É emocional também, quase terapêutico, né? Muda a nossa relação com o espaço onde a gente vive. Sem dúvida. Transforma a manutenção da casa, que às vezes é vista só como obrigação, em algo com mais significado. Vira um jeito de cultivar o próprio bem-estar através do ambiente. A casa fica mais viva, um reflexo de quem está ali. Então, para a gente amarrar as ideias dessa nossa análise sobre menos tinta, mais natureza, parece que o convite principal é para a gente repensar um pouco o jeito automático de colorir a casa, né? Considerar essa alternativa que é viva, que muda, que pode ser mais econômica a longo prazo e que de quebra faz bem pra gente. E para quem ouviu a gente e ficou com vontade de experimentar, a dica final que a fonte deixa é bem simples. Começa pequeno. Pega uma planta só, uma que você ache bonita, coloca ela num cantinho perto de uma parede neutra e só observa. Vê a cor dela, a forma, a vida que ela traz ali. Pode ser um jeito bem legal de sentir o poder disso na prática. Perfeito. E para deixar uma pulguinha atrás da orelha, uma coisa para a gente pensar depois daqui, se trazer a natureza para dentro de casa, cuidar dela, tem esses efeitos todos em nós e na nossa percepção do lar. Como será que essa prática do dia a dia pode aos pouquinhos influenciar ou até fortalecer a nossa conexão e o nosso senso de cuidado com o mundo natural que está lá fora? Será que ter um jardim dentro de casa nos deixa mais conscientes do jardim maior, que é o planeta? É uma pergunta que leva a conversa para além da decoração, né? Vai para o nosso papel no mundo. Nossa, ótima provocação para a gente terminar. Fica aí a reflexão para todo mundo. Bom, fechamos aqui nossa conversa de hoje. Espero que essas ideias sobre usar mais natureza e talvez um pouquinho menos de tinta tenham inspirado de alguma forma. Até a nossa próxima exploração.